Olá pessoal, nesse vídeo eu estou aqui no N8N e vou mostrar aí um workflow com 4 nós integrado com o Cohere, certo? Então o Cohere é uma plataforma aí, você já pode aí criar uma conta aí no Cohere gratuita para acompanhar o vídeo. Você vai vir aqui em API Keys depois, certo? E aqui em Trial Keys Free, certo? Então, dessa forma você vai conseguir aí obter uma API gratuita para a gente fazer aí a conexão com o nosso workflow, certo? Então, domínio aqui configurado, N8N, tudo certo, conexão segura, certificado SSL instalado e ativo no VPS, tudo ok. Então o N8N rodando perfeitamente, certo? E uma conta no Cohere, ok? Algumas plataformas aí, como o Cohere, oferecem essa possibilidade aí de você usar uma API gratuita, ok? Outra possibilidade é o Hugging Face. Se você quiser testar aí também o Hugging Face com o nosso vídeo, são poucas coisinhas que tem que mudar de uso de uma plataforma para outra. Basicamente nós vamos fazer aí a conexão via API, certo? E vai dar tudo certo. Então, independente da plataforma que você usar, vai modificar pouca coisa aqui no nosso passo a passo, certo? Então, aqui no N8N, temos aqui 4 nós, certo? Webhook, set HTTP request e responde to webhook, ok? Então, eu vou mostrar aqui como nós vamos criar aí esse workflow com 4 nós com uma conexão via API Cohere que vai gerar aí o nosso conteúdo aí, certo? Então, aqui vai estar no nosso prompt, certo? Esse prompt aqui, né, será levado via HTTP request para o gerador de AI do Cohere, certo? Aqui o responde to webhook vai permitir que nós vamos fazer aí o acesso via URL webhook no navegador e a saída no navegador será conforme aí o seu prompt, né, o seu pedido para ir, será dessa forma. Então aqui eu pedi, por exemplo, uma mensagem de fé e esse foi o conteúdo gerado, ok? Eu escolhi essas duas plataformas, Cohere e Hugging Face, porque nem todas as plataformas de AI têm a possibilidade aí de você usar API gratuitas, ok? Tem algumas plataformas que só você consegue usar somente pagando, né? Então fica aí, né, essas duas possibilidades aí a nível de teste, certo? Ou se você está estudando, então ela funciona super bem. Obviamente que se você quiser fazer, por exemplo, aqui no Cohere, se você quiser fazer múltiplas requisições ou requisições mais complexas, é possível que a API gratuita não atenda bem essa demanda e você, daí, se tiver interesse, você acessa aí as possibilidades pagas, né? E esse vídeo aqui no N8N, na verdade, qualquer plataforma de AI, você consegue aí adaptar para o que eu vou mostrar aqui no vídeo, certo? Então eu vou mostrar, inclusive, onde que vai mudar se você está usando uma plataforma diferente do Cohere, ok? Então, vamos lá. Inicialmente, você vai adicionar os nodes são os nós, certo, pessoal? Então aqui, né, o node webhook, o node set, o node HTTP request, certo? Então você digita aí webhook e já terá aqui o nosso primeiro nó, ok? Aqui está ele. Em seguida você digita aí set e terá aqui o nosso segundo nó, edit fields, que eu renomeei para set, certo? Então você coloca aí. Aqui bom, vamos seguir aqui que eu já explico.
Então, nosso terceiro nó, HTTP request, está aqui, certo? Nosso terceiro nó. E por fim, o responde to webhook, certo? Então, responde to... Aqui está o responde to webhook, que é o nosso quarto nó, certo? Dessa forma, você tem aí o seu fluxo de trabalho com 4 nós, ok? Para quem não sabe, obviamente, né, você consegue aí movimentar cada um dos nós de forma a fazer a melhor organização visual dentro aí da sua intuição, certo? Então, o que para você vai ficar bom aí para entender, você coloca da forma que você preferir. Obviamente, você também vai poder aí adicionar mais nós, então você pode pegar essa minha base aqui, certo? Eu tinha feito um vídeo, né? Tá no canal ali, no workflow mais simples com 3 nós que não usava aí, ok? E nós também pegávamos lá a saída na URL webhook direto no navegador. E esse aqui nós temos aí a conexão com uma plataforma de AI, aqui o Courier no caso, certo? Então, depois que você ver o vídeo e compreender o que foi feito aqui, né? Você vai perceber que você vai poder adaptar aí, certo? Então, eu vou adicionar mais um nó aqui para fazer isso ou para fazer aquilo, certo? E a nossa saída aqui, que eu acesso no navegador aqui, é a forma que eu vejo a nível de teste de demonstração aí no vídeo, mais prática e objetiva, de você ver aí que está tudo funcionando bem, certo? Mas, por exemplo, né, esse conteúdo gerado por aí pode ser utilizado para inúmeras demandas aí dentro das suas necessidades, certo? Então, você pode pedir para aí você pode integrar ele em diversas aplicações, certo? Então aí ele pode gerar postagem, pode gerar conteúdo para portal de notícias, certo? Pode gerar produto em e-commerce, né? Pode fazer requisição aí com formulário de contato, certo? Tem assim infinitas possibilidades, né? E quanto mais você compreende, certo? Né, você começa a perceber, né, as infinitas possibilidades que você tem aí de aplicação de geração de conteúdo com AI de forma automatizada, né? Afinal, o N8N permite, né, automação com inteligência artificial, né? Resumidamente é isso, certo? Então você cria aí o seu workflow de forma que você consegue aí fazer a integração com diversas aplicações, sites, blog, portal de notícia, sistemas dos mais diferentes, de todas as plataformas praticamente, tem algum tipo de integração aqui que você consegue fazer, certo? Então é incrível aí a ferramenta e as suas possibilidades são praticamente infinitas, ok? Então aqui é uma base lógica que eu vou estar passando no vídeo, certo? E vou fazer também outros vídeos aí mostrando muitas possibilidades, outras plataformas de AI, certo? Eu tento sempre, considerando que tem um pessoal que, pelo menos durante o aprendizado aí, não quer gastar, certo? Eu tento sempre conseguir um conteúdo de forma que você consiga acompanhar sem gastar nada. Obviamente é que aqui nós precisamos o mínimo aí de um VPS para rodar o N8N, certo? Mas a gente vai ver nesse vídeo que a requisição de AI aqui feita pela API é gratuita, certo? E você não tem gasto nenhum, ok? Então agora nós vamos visitar cada um dos nós, certo? Vamos ver como configura, o que cada nó faz individualmente e dentro do fluxo de trabalho, certo? Bom, o webhook, ele vai ser o nó estratégico do acesso à nossa resposta, certo? Então, o nosso objetivo final desse workflow é ter o conteúdo gerado por aí, né, no navegador, acessando
a URL, essa URL aqui é gerada pelo webhook, certo? Então, vocês reparam que o método aqui é get, ok? O caminho, vocês reparam que é o mesmo caminho aqui, ó, que ele formula aí a URL webhook para que a gente possa acessar aí, né, o conteúdo gerado, certo? Então aqui está, ok? Mensagem de fé, né, gerada pelo aí Courier, ok? Então o webhook vai ser isso aqui, né? HTTP método get, ok? O caminho você não mexe, que é automático, certo? Vocês não vão usar autenticação a nível de teste aqui, então você pode fazer da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é bem importante, ó, pessoal, certo? Para que o nó responde to webhook, certo? Ele faça a conexão aqui com o nó webhook, é importante que aqui em responde você coloque using responde to webhook node, certo? Isso aqui é fundamental. Se não tiver assim, não vai funcionar, certo? Né? Você tem aqui a saída, ok? Pronto. Então, nós vimos aí já um nó webhook. Agora, um nó set, certo? Lembrando que o nó set é o edit fields, ok? Então eu renomeei aqui para set, mas se você adicionar e não renomear, vai estar edit fields, ok? Então vamos, também aqui os 3 pontinhos você consegue aí abrir ele por aqui ou dar 2 cliques também abre ele, certo? E como vamos configurar o nó set? O nó set ele conterá o nosso prompt, onde terá aí o nosso script, o nosso pedido para aí gerar. Aqui no caso, escreva uma frase de fé, certo? Então, inicialmente, mode, manual mapping, certo? Então aqui em modo você bota aí manual mapping. Fields to set, certo, pessoal? Aqui tem que prestar atenção para fazer igual eu fiz. O parâmetro name, você coloca aí prompt, ok? Então, no parâmetro name, prompt. No parâmetro valor, vai ser aí o seu pedido para aí, ok? Então, você coloca aí o que você quiser. Considerando que nós estamos usando uma API gratuita, as requisições, né, vão ser limitadas no número e na complexidade. Então aqui, por exemplo, nós estamos pedindo algo relativamente simples para o AI, que o plano gratuito de API ali contempla tranquilamente, certo? Se você tiver aí requisições para o AI muito complexa ou precisar fazer inúmeras requisições, é possível que você precise aí de um plano pago independente da plataforma de AI, ok? Então, basicamente aqui no nosso set é isso aqui. Vocês já reparam aqui a nossa saída, certo? Né? Então, do nosso prompt, fazendo o pedido aí, escreva uma frase de fé, tudo certinho, ok? Agora vamos para o nó estratégico de conexão aí com o Courier HTTP Request, certo? Vamos acessar e ver como configurar e o que ele faz, ok? Então aqui o método é post, né? Então o método post, aqui a URL é a URL de endpoint do Courier. Então aqui muda, ó, pessoal, se você estiver usando a plataforma, por exemplo, Hugging Face, você procura aí na documentação da Hugging Face, URL API para endpoint, e você terá uma URL diferente da do Courier e conforme a plataforma da mesma forma, certo? Você só altera aqui. A autenticação, não vamos trabalhar com autenticação a nível de teste aqui no nosso exemplo. Aqui você também deixa desmarcado. E aqui sim, aqui nós vamos trabalhar aí send headers, certo? Então aqui como vai ficar? Specific headers, using fields below, ok? Você coloca exatamente essa opção e aqui nos parâmetros do header, certo? Você coloca no parâmetro name, authorization. E no parâmetro valor, você coloca bear, certo? Seguido do seu token que você vai obter
No caso do Courier aqui, que estamos usando aqui no Courier, você vai obter o seu token, certo? Então, vocês reparem, por exemplo, certo? Que o meu token é esse aqui, ok? E ele acaba com 3TA, ok? 3TA. Vamos conferir aqui no Courier que o meu token também acaba aqui com 3TA, certo? Na verdade, M3TA aqui, né? Então, a visível aqui são os últimos 4 caracteres. Vamos então aqui nos últimos 4 caracteres M3TA, certo? Então, o que acontece? Essa chave aqui, você vai encaixar aqui. Então, bear, espaço e a sua chave, ok? É bem tranquilo. Entretanto, tem que estar certinho, né? Aqui, por exemplo, não pode ter nada mais do que a sua chave, certo? E aqui entre o bear e a sua chave tem um espaço, certo? Somente um espaço. Ou seja, se você der 2 espaços, não vai funcionar. É um espaço aqui. No parâmetro name, logo abaixo, content type. E no parâmetro valor, logo abaixo do parâmetro name content type, application JSON. Ok? Vamos agora para o send body, né? Marcado body content type JSON, specific body use JSON, e aqui está o JSON que está fazendo aí a chamada para a nossa mensagem, né, do nosso prompt lá no set, né, que é o pedido para aí gerar uma frase de fé nesse primeiro exemplo. Depois eu vou mudar ali o pedido, né? Então vocês reparem que a saída aqui já mostra o prompt propriamente dito ali, como nós colocamos lá, certo? Escreva uma frase de fé. E aqui vocês já reparem na saída do HTTP request que dentro do sistema nós já temos aqui a nossa frase de fé gerada, certo? Pelo aí, certo? Então ele já foi lá no Courier através da API e já gerou aí, com fé, mesmo nas tempestades da vida, encontramos a força para acreditar que o sol sempre retorna, trazendo consigo a esperança e renovação, certo? Então, agora isso aqui precisa ser trabalhado ali pelo nó responde to webhook, e em seguida vai gerar ali no nó webhook a URL que nós vamos acessar aqui no navegador. E aqui está, né, a nossa mensagem direta no navegador, ok? Então, voltando aqui para o nosso workflow, você vê aqui que está certinho a nossa saída, certo? Agora, o nosso quarto nó, responde to webhook, você abre aí que eu vou mostrar como configurar. Você vai configurar responde with, então responda com texto, certo? Né? Responda com texto. Response body, ok? Você vai colocar aí aqui para que a nossa mensagem seja interpretada, ok? Então ele busca lá a nossa mensagem, que aqui está o resultado, certo? Já com o conteúdo gerado pelo AI do nó anterior já tinha, né? E aqui vocês reparam também a saída do responde to webhook, tudo certinho, vai enviar lá para o primeiro nó webhook, que vai traduzir aí no navegador para que a gente acesse aí o texto gerado pelo Courier, ok? Então, tudo certinho, aqui é bem tranquilo, certo? Não tem mistério. Pessoal, uma observação, alguma das vezes você pode aí testar individualmente o seu Node. Node nó é a mesma coisa, certo? Né? Então a tradução de nó em inglês é Node. Então você pode testar individualmente o seu nó e ele, a princípio, aparentar algum erro. Entretanto, isso pode acontecer porque ele pode depender do nó que antecede ele dentro de uma lógica de fluxo de trabalho. Então, não se engane quando individualmente um dos nós não funcionar.
Para se certificar que o seu workflow está ok, você vai testar o workflow desde o primeiro nó até o último, certo? Né? Então, nessa cadeia, nesse fluxo de trabalho aqui, sim, né? Todos que dependem do que antecede vão ser acionados conforme o fluxo vai evoluindo aqui entre os nós, primeiro, segundo, terceiro e quarto aqui no nosso caso. Você pode ter aí 5, 6, 10 nós, quanto quiser, certo? E como eu já disse, o conteúdo gerado aqui no final, que você acessa ali pelo navegador, dentro aí de uma demanda até profissional, certo? Você pode estar fazendo isso aqui, gere conteúdo para diversos tipos de aplicações, certo? Eu só estou colocando aqui para nós vermos na prática, de forma simples e rápida aqui, o conteúdo que nós pedimos para ser gerado pela AI, certo? E aqui está o conteúdo no navegador. Obviamente, isso aqui você pode, de forma estratégica, né, fazer conexões muito mais avançadas e úteis, né, do que simplesmente aqui uma saída no navegador, certo? Então, quando eu estou mostrando como funciona a dinâmica e a lógica, certo? Quando você compreende isso, você consegue aplicar aí em demandas profissionais basicamente infinitas, certo? E vai adaptando aqui essa base, digamos assim, desse workflow, né? Adicionando nós estrategicamente até que você consiga aí ter o resultado que você espera. Então, você basicamente consegue criar soluções, né? Para qualquer demanda, certo? Bem incrível a ferramenta. E se você quiser explorar aqui, por exemplo, a nível de integração aqui, por exemplo, ó, o que tem com a letra A aqui, você vê aí que consegue conectar aí a AWS e tal. Você coloca aí a letra B, por exemplo, vai ver todas as integrações aqui e assim por diante, a letra C e tal. Então, assim, são infinitas integrações e possibilidades que só você desbravando aí, explorando a ferramenta e conforme você vai usando, você vai compreendendo aí as infinitas possibilidades que você tem aí, né, para resolver problemas práticos aí da sua demanda profissional, certo? Então, nós já vimos como colocar cada nó, certo? Nós exploramos cada nó para ver como a gente configura o que ele faz, certo? E dentro do fluxo também, né? Qual a importância e a utilidade dele dentro dessa engrenagem aqui, né? Isso aqui é um fluxograma, é uma engrenagem, né? Então, um nó depende do outro, certo? Cada um tem a sua função e cada um depende, né? Então, por exemplo, como eu disse, às vezes você pode rodar esse nó aqui, ele está dependendo do que antecede, você não rodou ele individualmente, então dá um errinho aqui. Outra coisa, pessoal, antes do teste propriamente dito, né? Algumas vezes aí, se você for testar, certo? E principalmente o nó HTTP request, né? Considerando a API gratuita, pode ter aí, conforme a plataforma que você for usar, né, algum tipo de limitação de tempo de execução, de resposta, etc e tal, ok? Então, assim, se você vê que ficou carregando muito tempo, certo? Você dá um stop, certo? Pode até atualizar a página, né, e faz o teste novamente, ok? Então não precisa deixar muito tempo carregando, que provavelmente deu uma bugadinha ali. Então simplesmente você para aí e atualiza que vai voltar ao normal, certo? Então vamos lá. Eu tô aqui já, na verdade, com outra observação, né? Para replicar o teste desse vídeo aqui via webhook, onde você vai acessar pelo navegador, o teste workflow tem que estar em curso, certo, pessoal? Então, toda vez que você vê o botão como está aqui, teste workflow, ele não está em curso, por exemplo. Então, aqui foi do meu teste passado, aqui esse resultado. Se eu atualizar aqui, eu vou ver que não vai estar a mensagem gerada por aí, certo? Né? Então, somente você vai acessar o conteúdo na íntegra do seu pedido lá do prompt quando o teste workflow estiver em curso.
Quando estiver assim, teste workflow, significa que você não clicou para testar, obviamente também não está em curso, e consequentemente, se eu atualizar aqui, por exemplo, vou atualizar aqui, ó, vai quebrar, certo? Então aqui você repara que deu aí um código 404 inexistente, certo? Por quê? Porque não está em curso, ok? Então aqui, ó, eu vou clicar aqui em teste workflow, né? Se ficar carregando muito tempo aqui o HTTP request, você faz aí o que eu disse, né? Dá um stop e atualiza de novo. Vamos ver se vai funcionar de primeira aqui, ó. Ó, pronto. E agora, aqui sim, eu vou atualizar a página e provavelmente eu vou ter aqui já, ó, novamente, a mensagem gerada pelo AI. Então é importante você ter a ciência que para ver aí o resultado, o teste workflow tem que estar rodando, ok? Agora vamos mudar o nosso pedido, certo? Aqui no nosso set, vamos bolar um pedido aqui. Vamos ver dentro desse mesmo astral, escreva uma frase de fé. Eu vou colocar aqui, escreva a oração Pai Nosso. Certo? Escreva a oração Pai Nosso, ok? Então vamos ver se ele vai gerar. Aqui na nossa saída aqui, por enquanto, tinha o pedido para o Courier criar uma mensagem de fé. Então a mensagem é: com fé, mesmo nas tempestades da vida, encontramos a força para acreditar que o sol sempre voltará a brilhar, né? Agora eu espero que apareça a oração Pai Nosso. Então vou vir aqui e vou testar o meu workflow e vou atualizar a minha URL webhook, ok? E aqui está, pessoal, perfeito. O Courier, né, a inteligência artificial da plataforma, já gerou aí a mensagem ali que eu pedi no prompt, certo? A oração do Pai Nosso é uma das mais conhecidas e recitadas no cristianismo. Aqui está a versão tradicional e segue a oração, certo, pessoal? Você aproveita aí e faz a sua oração aí, independente da religião, da crença, né? Todos sabemos que de uma forma ou de outra existe um poder superior, né? Alguns chamam de Deus, mas faça a oração e sempre agradeça, né, por tudo que você tem, por estar vivo, principalmente pela saúde, pela família, certo? Isso é o que eu faço e isso me faz bem, certo? Então é isso, pessoal. O AI consegue gerar qualquer conteúdo. Obviamente que dentro da modalidade de uso de tanto no Courier como da Hugging Face, certo? De uso de API gratuita, ok? Você vai ter alguma limitação aí provavelmente na complexidade do pedido, né? Mas a geração de texto aqui está bem tranquila, certo? Então vocês reparem que ele já gerou, ok? Deixa eu pensar aqui. Vamos fazer outro pedido, certo? Vamos pedir um poema. Escreva, vou botar aqui, um poema curto sobre a amizade, certo? Escreva um poema curto sobre a amizade. Vamos pedir aí para o AI, certo? Então, né, o nó 7, certo? É o nosso prompt, ok? E aqui a nossa requisição via API Courier para a inteligência artificial gerar o conteúdo. Vocês já vê nesse próprio nó aqui, né, a saída, certo? Então vocês vê nesse nó, se rodar o nó aqui, você vê a saída aqui, deixa eu rodar aqui o nó, você vê a saída dessa API, né? Mas rodar individualmente, como eu disse, né? Ele pode ficar esperando, né? O seu fluxo de trabalho rodar por completo. Então aqui, ó, ele tá carregando, não roda. Você fecha aí, certo? Ele fica assim, ó. Quando ficar assim, certo? O que você faz? Você dá um stop aqui, ok?
né? Então a execução foi parada. Aqui você tem todas as suas execuções, certo, pessoal? Então se você clicar aqui, vai abrir aí todas as execuções que você fez do seu workflow, ok? Então agora eu vou testar ele por completo, vou acessar aqui a nossa URL webhook, que por último nós pedimos a oração Pai Nosso e nos atendeu perfeitamente, e agora eu pedi um poema sobre amizade, certo? Então eu vou botar o nosso workflow para rodar, vou atualizar, espero que ele gere com sucesso aí, então para nós ver funcionar tudo perfeito. Teste workflow. Vou aqui e vou atualizar, certo? Vamos ver se vai gerar. Aqui está o poema, né? O poema sobre amizade. Laços de luz, na teia do tempo, um fio se tece. Amizade, estrela que não se apaga. É abraço silencioso, é palavras que acalmam, é o riso que brota nas horas mais magras. Não pede permuta, não cobra razão. É raiz profunda, é porto, é canção. Nos passos incertos, é farol a guiar. Certo? Então, perfeito, né? A nossa saída está como esperado. Ele gerou o nosso poema. E agora nós vamos acessar aqui o nó. Deixa eu acessar aqui primeiro o set. Você repara aqui, né, que o nosso prompt, ok, parâmetro, name em prompt, parâmetro, valor, né, o prompt propriamente dito, né, o pedido para ir, e com a saída, né, do nosso pedido. E aqui na requisição da API Corria, né, você tem já a saída do nosso pedido, né? Então aqui a gente faz a conexão lá com o Corria, ok? E aqui você tem aqui, ó, a saída já, né, do poema, ok? Que vai ser trabalhado para o Responde do Webhook, que vai enviar aqui para o webhook nos servir a URL que nós acessamos aqui. Por último, o nosso pedido para o aí gerar um poema sobre amizade. Pessoal, aqui você, como eu já disse, né, pode movimentar aí o seu workflow e organizar da forma que a lógica ficar melhor para você, não altera nada no fluxo em si, e simplesmente é uma forma de organizar particular, cada pessoa tem a sua, certo? Obviamente que se você tiver um número de nós maior aí, né, você vai alocando aí de uma forma que você consiga aí se organizar, né, e configurar tudo certinho para rodar que nem o nosso, certo? Então, espero que tenham gostado do vídeo, certo? Eu vou começar a fazer mais vídeos aí sobre o N8N e as infinitas possibilidades, conexões com diversas plataformas aí, né? Vou também mostrar aí requisições mais complexas e integrações também mais avançadas, certo? Então, para quem está começando, né, a melhor forma é compreender como se dá de fato a dinâmica, né? Então, não é difícil depois que você compreende, certo? E você vai avançando aí nas suas requisições e integrações, certo? Na sua quantidade de nós também, ok? Então, dá para fazer coisa muito legal, como eu já mencionei, certo? Você consegue conectar com diversas aplicações, né, com muitas plataformas, e isso permite que você automatize tarefas usando inteligência artificial para criar rotinas de trabalho, certo? De criação de conteúdo em portal de notícias, em blogs, em respostas em chat, certo? Você consegue aí trabalhar com chat WhatsApp, certo? Você trabalha com Gmail, você trabalha com formulário de contato, você trabalha com loja virtual, você trabalha com WordPress. Dá para fazer infinitas, de verdade, infinitas
integrações, possibilidades, você resolve muito problema, né? Você consegue muitas soluções aí para diversas demandas usando o N8N, certo? Um pouquinho de conhecimento, ok? Provavelmente, né, conforme você vai avançando, obviamente, algumas plataformas de AI, né, como eu já disse, muitas requisições mais complexas vão exigir que você compre aí os créditos para usar a API, certo? Mas isso, profissionalmente, você tem aí sempre, né, o retorno, então, no final das contas, é um investimento, certo, pessoal? Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.